No subject will ever be taboo. Quintino, Olá, Raquel. que tal vai isso? Vai bem, muito bem. E a menina como vai? Esta beleza, o que é que vês? Continua essa delícia. Esses Tu és olhos delícia. verdes, fascinantes. Sim, não é? claro. Sou um jovem, as pessoas depois quando me virem veem que os meus olhos são azuis, Não, Quintino são Aires. verdes. São azuis. Então eu sou daltónico, não? Claro que sim. Sou um jovem de 20 anos, universitário. Sabes que a mim o facto de estar constipada e com esta voz de trombone Muda-te a cor ao dos longo olhos. de tanto tempo, não. Já não tens olhos verdes. por Muda-me o causa da cérebro, constipação. fico Tá estranha. bem, tá Sabes, bem. aquelas. Geralmente isto acontece mais quando somos mais novos, mas a mim também me acontece agora em fase adulta, que é rir à parva. Isso é Pronto, aqueles momentos de rir à parva. Ris porquê? Não sei, porque aquela sim, que está a rir, pronto. porque sim. Sou um jovem de 20 anos, universitário, adoro sair com os meus colegas, sou uma pessoa bem-humorada, mas um pouco tímida em relação ao sexo oposto. Tive uma adolescência um pouco complicada devido ao facto de ser muito tímido, cheguei a sofrer de bullying. Durante toda a minha vida nunca tive qualquer relacionamento íntimo com o sexo oposto, portanto ele tem 20 anos. Embora já tenha tentado com uma amiga e tenha levado um fora quando se diz expor os meus sentimentos. Eu agora fiquei, o expor era outra linha e eu agora fiquei atrapalhada, mas pronto. Expor os meus sentimentos. Estava a pensar em ter a minha iniciação sexual com uma prostituta só para me experimentar sexualmente, enquanto não vai aparecendo alguém e para depois me poder sentir mais à vontade. Já deixei passar algumas oportunidades antes de exatamente por ser um pouco tímido. Claro. E se a minha opinião, Sim. e como diz a nossa provedora do ouvinte, quando um comentador fala, é a sua opinião pessoal que ele está a Claro que sim, expressar. comentador Quintino. Ora bem, não há o fim do mundo se a primeira vez for com uma prostituta. porque é como ele diz, quer dizer, está mais protegido no sentido de não ter que provar tanto, o facto de se pagar o serviço Não há uma responsabilidade tão grande, nem tão dependente da avaliação. Muitos profissionais de facto têm uma paciência e uma capacidade de acompanhar únicas. Bom. Agora, ele também deve refletir, isto é a minha opinião, eu Quintino Aires, porque é importante que ele reflita um aspecto. Será que na minha vida me vai incomodar no futuro eu lembrar-me que a primeira vez que fiz foi com uma prostituta? É que ele também tem que considerar isso. Para algumas pessoas, a mim pessoalmente não seria esse o problema. Mas para outras pessoas é legítimo que isso seja, bolas, porque é que eu fiz, porque é que eu não esperei um bocadinho mais, porque é que eu não arrisquei, se não corresse bem, não corria bem, não é? Portanto, eu acho que ele deve fazer essa reflexão. Se ele achar, não, mas porque é que me vai atrapalhar no futuro? Então tudo bem, não vejo mal nenhum e de facto é muito mais protegido. Se ele está na dúvida, realmente se calhar, pode ser, eventualmente, não tenho certeza, mas pode ser que no futuro eu pense, mas porque é que pela primeira vez foi com uma prostituta, então mais vale ele tentar descontrair isto um bocadinho. Eu sei que é difícil, sobretudo para alguém que foi tímido, e começar a preparar-se para, se correr mal, correr mal. Um truque importantíssimo é ele, quando de facto for fazer sexo com uma rapariga, com uma mulher, que na verdade que então não seja uma prostituta, ele preparar-se, ganhar a coragem para lhe dizer a ela que é a primeira vez. Porque se ele for capaz de lhe dizer, metade da ansiedade já desaparece. Portanto, tudo se torna um pouquinho mais fácil. Mas aí está também a colocar nela Alguma responsabilidade. Sim, mas é dos dois, não é? Claro, A responsabilidade claro. é dos dois. Claro, E se lhe disser a relacionamento. ela, porque o problema também da primeira vez é que nós temos sempre muitas expectativas do que é que o outro está à espera que eu consiga fazer. Pois é. Se eu disser, olha, é a primeira vez, ou desta forma nunca fiz, portanto, se não correr bem, depois se nos apetecer, experimentamos noutra vez, metade da ansiedade já foi embora, portanto, e torna mais fácil, porque de facto é difícil. É verdade que a primeira vez está cheia de mitos para a mulher, com questões de dor que se fantasiam até ao infinito. Mas para o homem, com a questão de ter que controlar a ereção, ter que controlar a ejaculação, que ainda por cima, nas masturbações, o homem já percebeu que não controla as ereções como quer. Então, quantas vezes numa aula de matemática se pôs ereto e não queria pôr? Quantas vezes queria despachar uma masturbação e não conseguia ejacular à velocidade que lhe apetecia? Portanto, já consciente que não controla nem as ereções, nem as ejaculações, e que agora lhe vai ser assim disso, é muito aflitivo. Portanto, o melhor é mesmo falar e pronto. O que é que mantém a timidez de um jovem numa idade de 10 anos, vá? O que é que mantém essa timidez? A falta de nos experiência. 20? Todos nós temos este formato de timidez a ter que avançar. Claro que
Se começarmos a expressar-nos, a expor-nos muito mais novos, temos menos consciência, menos crítica, a coisa é mais leve. Se demorarmos muito e deixarmos que a crítica se desenvolva muito, depois vai ser mais difícil. Agora, quanto mais tempo ele deixar passar, pior. Portanto, se ele quiser menos difícil, é agora já expor-se. É agora já. É agora Beijinhos, já. Quintino. Um beijinho, Raquel. Any questions?